1974, Universidade de Stanford. Um pesquisador chamado Lee Ross conduziu um experimento simples. 2 grupos de estudantes recebiam exatamente o mesmo currículo de um candidato a um emprego. O mesmo histórico, as mesmas conquistas, a mesma foto. A única diferença? Para o primeiro grupo, o candidato era apresentado como indicado por um professor respeitado. Para o segundo, ele aparecia sem indicação. O resultado foi perturbador. O primeiro grupo avaliou o candidato como mais inteligente, mais confiável e mais preparado, mesmo sem nenhuma evidência real disso. Ninguém percebeu que estava sendo influenciado. Esse experimento revelou algo que a psicologia social tem confirmado repetidamente nas últimas décadas. Poder social não é uma qualidade interna, é uma percepção externa, e percepções podem ser construídas. E hoje eu vou te mostrar como. São 7 técnicas, cada uma com base em pesquisa real, cada uma operando em um mecanismo diferente do cérebro humano, e todas convergindo para o mesmo resultado: você se tornando alguém que as pessoas respeitam, seguem e lembram, sem precisar pedir nada disso. Fica até a técnica 4. O que eu vou te mostrar lá vai mudar a forma como você interpreta silêncios pelo resto da vida. Antes de qualquer técnica, você precisa entender por que a maioria das pessoas nunca constrói poder social real, mesmo quando tenta. A resposta é uma só: elas confundem poder com aprovação. Poder social não é ser querido, não é ser popular, não é acumular seguidores ou likes. Poder social é a capacidade de ocupar espaço na mente das pessoas de forma duradoura, de tal forma que suas opiniões, decisões e presença pesam em como os outros se comportam. E aqui está o paradoxo central que governa tudo que vem a seguir. Quanto mais você busca poder social diretamente, menos você consegue. Porque o cérebro humano desconfia de quem tenta influenciar. Ele está o tempo todo calibrando. Essa pessoa está tentando algo? E quando percebe esforço demais, recua. As técnicas que vou te mostrar funcionam exatamente por isso. Elas operam na direção oposta ao que a intuição sugere. Cada uma delas vai soar estranha antes de fazer sentido. Confia no processo. Técnica 1. O paradoxo da presença. Existe uma pesquisa na Universidade de Chicago que analisou a percepção de valor em ambientes sociais e profissionais. A conclusão foi surpreendente. Pessoas que se tornavam menos disponíveis ao longo do tempo eram consistentemente percebidas como mais valiosas, mesmo quando sua competência era idêntica às demais. O cérebro humano herdou dos ancestrais um mecanismo primitivo. O que é raro e valioso, o que é abundante é descartável. Na dinâmica social moderna, isso se traduz em uma lei simples: disponibilidade irrestrita não gera gratidão, gera expectativa. Quando você está sempre acessível, sempre disposto, sempre presente, as pessoas param de perceber sua presença como um privilégio e passam a tratá-la como uma obrigação delas. O paradoxo da presença funciona assim: você não some, você não se torna frio, você simplesmente cria uma seletividade genuína, investe tempo e atenção de forma deliberada, não automática, não responde toda mensagem no mesmo minuto, não comparece a todo evento que é convidado, não emite opinião sobre todo o assunto discutido, não explique cada escolha que faz. O efeito colateral disso é que quando você aparece, fala ou age, tem peso, porque não é automático. Presença constante dilui impacto, presença seletiva multiplica. E repare, isso não funciona se for performático. Pessoas detectam a ausência artificial, só funciona quando vem de uma postura interna real, de alguém que genuinamente tem coisas mais importantes do que ficar disponível para tudo. Técnica 2. A arquitetura da narrativa. Toda realidade é uma história, e toda história tem um narrador. Em 1946, o psicólogo Solomon Asch conduziu um experimento que ficou conhecido como o efeito da primazia. Ele descreveu uma pessoa fictícia para 2 grupos com as mesmas características, mas em ordem diferente. Grupo 1: inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, teimoso, invejoso.
Grupo 2, invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, esforçado, inteligente. As primeiras impressões foram radicalmente diferentes. O grupo 1 avaliou a pessoa como positiva, o grupo 2 como negativa. Mesmas palavras, ordem diferente, resultado oposto. Isso é arquitetura de narrativa, o poder de quem organiza as informações primeiro. Na prática social, isso significa que quem enquadra o problema primeiro raramente perde o controle da discussão. Em reuniões, chegar com a análise já feita, antes de ouvir interpretações dos outros, coloca você no papel de quem define como o problema vai ser pensado. Em conflitos, nomear o que está acontecendo antes do outro nomear muda completamente a dinâmica. Em conversas sobre reputação, sua ou de outros, as primeiras palavras criam o filtro pelo qual tudo mais é interpretado. A pergunta não é o que aconteceu, a pergunta é quem conta o que aconteceu. Quem arquiteta a narrativa, arquiteta a realidade. Técnica 3. Investimento invisível. Em 1971, o sociólogo Philip Kans enviou cartões de Natal para 600 estranhos, pessoas que ele nunca tinha encontrado em cidades que nunca tinha visitado. Ele recebeu mais de 200 respostas. Pessoas que não tinham a menor ideia de quem ele era. O que aconteceu foi uma demonstração pura de reciprocidade, um dos mecanismos mais profundos e primitivos da psicologia humana. Quando alguém nos dá algo, o cérebro registra uma dívida emocional automática, uma pressão interna para retribuir. Mas o que Kans fez não foi apenas ativar a reciprocidade, ele fez algo mais sutil. Criou um investimento invisível. O investimento invisível é a prática de construir capital social antes de precisar dele. Na maioria das relações, as pessoas só pensam em ajudar quando precisam de algo em troca. Aí fica óbvio, fica transacional e o outro sente. O investimento invisível funciona diferente. Você conecta pessoas que poderiam se beneficiar mutuamente sem pedir nada. Você compartilha informações relevantes sem esperar reciprocidade imediata. Você celebra a conquista de outros publicamente e isso cria um vínculo sem custo. Você resolve problemas pequenos antes que se tornem grandes. Isso gera lealdade que dinheiro não pode comprar. Com o tempo, você se torna alguém que as pessoas querem ajudar, não porque são obrigadas, mas porque sentem que devem. Isso não é manipulação. É liderança proativa. Daqui a pouco, a técnica 4 vai te mostrar como o vazio, literalmente o nada, pode ser a ferramenta de poder mais subestimada que existe. Fica até o final do vídeo, já aproveita e deixa o seu like. Técnica 4. O peso do vazio. Você acabou de sentir. Essa pausa criou algo em você, expectativa, talvez um leve desconforto, talvez a tensão redobrada. Isso é o peso do vazio. Em 1955, pesquisadores da Universidade de Colômbia estudaram padrões de comunicação em negociações de alto nível. Descobriram que os negociadores mais bem-sucedidos compartilhavam uma característica em comum. Eles eram significativamente mais confortáveis com o silêncio do que os seus pares. Em toda situação de tensão ou decisão, quem quebra o silêncio primeiro revela algo, que o desconforto do vazio é insuportável. E isso é percebido como fraqueza. O peso do vazio se manifesta em 4 contextos principais. Primeiro, após perguntas importantes, faça a pergunta, fique em silêncio, o outro continuará falando e revelará mais do que planejava. Segundo, após receber propostas ou críticas, a resposta imediata sinaliza reatividade. O silêncio calculado sinaliza que você processa antes de agir, e isso é percebido como inteligência. Terceiro, após dizer algo de peso, completar com explicações imediatas dilui o impacto. Deixar a frase respirar amplifica. Quarto, em conflitos,
Quem mantém a calma mais tempo controla o desfecho. Emoções são contágio, e quem não se contamina define o clima. O vazio não é ausência, é uma presença diferente que fala sem usar palavras. Técnica 5. A calibração da identidade. Em 1988, a psicóloga Ellen Berkshire publicou uma pesquisa sobre a formação de vínculos sociais. Uma das descobertas, o fator mais determinante para confiarmos em alguém não é competência, nem histórico, nem reputação. É semelhança percebida. O cérebro humano está constantemente fazendo uma avaliação binária de todo mundo ao redor. É do meu grupo ou não é? Quando percebe semelhança, seja no jeito de falar, no ritmo, nos valores expressos ou na postura corporal, a guarda baixa, a confiança acelera, o acesso se amplia. Isso é o que os neurocientistas chamam de ressonância dos neurônios espelho. A calibração da identidade é o processo de ajustar conscientemente sinais de semelhança conforme o contexto e o interlocutor, sem perder sua própria identidade central. Na prática, você identifica o ritmo de fala, o tom e o vocabulário da pessoa e gradualmente espelha sem imitar. Você encontra e articula valores genuinamente compartilhados nos primeiros minutos que conversa. Você ajusta a densidade técnica do que fala conforme o nível do interlocutor, sem simplificar demais e sem complexar para impressionar. E a parte mais poderosa, você aprende a quebrar o espelho deliberadamente. Quando você quer criar distância, estabelecer autoridade ou mudar a dinâmica de poder, você subtilmente deixa de espelhar. A mudança é quase imperceptível, mas o efeito é imediato. Técnica 6. O mapa emocional. Toda pessoa carrega um mapa emocional invisível, um conjunto de gatilhos, medos, desejos e feridas que governam suas decisões, muito mais do que qualquer argumento racional. O neurocientista Antônio Damasio demonstrou em seus estudos com pacientes com dano no córtex pré-frontal, a área do raciocínio, que sem emoção as pessoas simplesmente não conseguem tomar decisões. Não é que tomam decisões piores, é que não tomam nenhuma. Isso significa que toda decisão humana, toda, tem uma base emocional. A lógica apenas justifica depois. Pessoas com alto poder social entendem isso e usam de duas formas. A primeira forma é a leitura. Elas observam o que ativa cada pessoa, o que gera energia, o que gera resistência, o que produz abertura e o que fecha a comunicação. Com o tempo, constroem um mapa emocional preciso de quem está ao redor. Segunda forma é a ancoragem. Elas associam sua presença a estados emocionais positivos de forma consciente. São quem resolve, quem clarifica, quem inspira movimento. Com o tempo, a presença delas já é ativa nesses estados automaticamente. O lado sombrio, e isso você precisa saber, é que esse mesmo mecanismo é usado por manipuladores para criar dependência emocional, alternando o afeto e rejeição de forma calculada. Eles fazem a outra pessoa associar sua presença a alívio e sua ausência a ansiedade. Reconhecer o padrão é metade da proteção. Técnica 7. A assimetria da percepção. Daniel Kahneman, Nobel de Economia e um dos maiores psicólogos do século XX, documentou algo chamado de teoria do prospecto, que provou matematicamente que perdas são percebidas como aproximadamente 2 vezes mais intensas que ganhos equivalentes. Em termos práticos, perder R$100 dói o dobro do que ganhar R$100 gera prazer. Pessoas com poder social exploram essa simetria constantemente, em negociação, em liderança e em relações. A assimetria de percepção tem 3 aplicações diretas. Na negociação, enquadrar uma proposta como algo que a outra parte vai perder se não aceitar,
consistentemente mais eficaz do que enquadrar como algo que vai ganhar. A aversão à perda é mais poderosa que o desejo de ganho. Na autoridade, pessoas que raramente pedem favores criam um efeito de contraste. Quando pedem, o pedido tem peso desproporcional. Quem pede sempre normaliza. Quem pede raramente impacta. Na reputação, a maioria das pessoas tenta construir poder social acumulando elogios e conquistas, mas a assimetria diz o oposto. Um episódio negativo pode apagar 20 positivos. Então, quem tem poder social real não apenas construiu bem, protegeu com disciplina. Toda vez que alguém recusa fazer algo que comprometeria sua reputação ou integridade, está aplicando uma assimetria de percepção, conscientemente ou não. Hoje você viu 7 técnicas: o paradoxo da presença, a arquitetura da narrativa, o investimento invisível, o peso do vazio, a calibração da identidade, o mapa emocional e a assimetria de percepção. Você acabou de receber um mapa de como o poder social é construído e também como ele é usado contra você. E aqui está o ponto que eu não quero que você perca. Conhecimento sem escolha ética é só uma ferramenta mais afiada para fazer as mesmas coisas erradas. O que diferencia a liderança de manipulação não é a técnica, é a intenção. É se o que você constrói serve a você e às pessoas ao redor, ou apenas a você à custa delas. A partir de hoje, você não é mais o mesmo, porque você viu o mecanismo. E quem vê o mecanismo tem uma escolha que quem não vê nunca vai ter. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, que ainda tem muita coisa por vir.